Então, bom dia a todos e todas. A gente está reunido aqui novamente para uma nova roda de conversa no Espaço Bem Querer, em Campinas. A gente se reúne periodicamente para conversar sobre temas que nós consideramos importantes para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para nos habilitar para uma ação no mundo mais efetiva, mais consciente. E a gente tem, nesse intervalo entre a última roda e essa, a alegria de comunicar que a gente abriu o canal no Spotify e também vai abrir em breve um canal no YouTube com a gravação dessas rodas para que cada vez mais as pessoas possam ouvir aquilo que a gente, de uma forma descontraída, conversa aqui, né, de tempos em tempos. Esse trabalho faz parte de um projeto que se chama Semente de Amanhãs, e a Humanidade Viva, que é esse braço da Semente de Amanhãs, tem criado alguns projetos. A Roda de Conversa é um deles. E a gente tem se reunido já há algum tempo falando da multidão que nos habita. Nos demos conta que nós estamos na 5ª roda e a gente ainda continua falando dela. E hoje, na última vez, a gente conversou sobre como a gente pode conviver criativamente com essa multidão, com essas partes que a gente começa a aprender a reconhecer. E hoje a gente se deu conta, né, que mais do que criativa é uma convivência evolutiva o que a gente precisa trazer para poder lidar com essas partes e integrá-las na nossa unidade. Então a gente começa a nossa roda sempre com um verso para nos trazer para a presença aqui, para equalizar aqui o nosso momento. E a gente vai ler agora o verso. Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudaria a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. De Hermann Hesse. Do Hermann Hesse. Eu lembro que a gente tem mantido esse verso porque é o que realmente a gente acha que casa, né, com a ideia da multidão, que no fundo está tudo dentro da gente, né? E aí a gente faz uma abertura para localizar o tema de hoje, então. Então, eu vou trazer uma imagem para ajudar a gente a fazer essa abertura, que é a imagem de um eixo horizontal e de um eixo vertical. Então, no eixo horizontal, a gente pode imaginar, e peço que cada um que venha ouvir essa conversa possa fazer isso, todos os movimentos que a gente faz, fazendo tipo variações de um certo tema. A gente pode encontrar isso na música, você pode fazer isso, você pode encontrar na poesia, você pode encontrar na pintura, experiências de variação de um tema. Tem pintores, inclusive, que usam para variar o apoio da natureza. Então, esse tema, por exemplo, no verão, no inverno, né, tanto na música como na pintura. Então, você tem variação de um certo olhar na horizontal, né? E qual seria a diferença, que é o que a gente quer agregar hoje à nossa conversa, né? O criativo poderia ser essa variação de um tema que é muito rico, mas ela continua numa certa faixa de observação. Que a gente poderia dizer que seria a variação, a comunidade cuidada, nossa comunidade interna cuidada de uma forma criativa. Quer dizer, saindo da rigidez, da fixação, do repetitivo, do mecânico, isso já é muito em termos da consciência humana, né? Que hoje tende ao mecânico, ao repetitivo. Mas a gente conversando, né, na roda e pós-roda, né, avaliando a conversa que foi feita no grupo, a gente viu que tem mais um elemento, que é quando, sem perder o trabalho da variação horizontal, a gente pode trazer o eixo da verticalidade. E aí eu vou explicar um pouquinho isso, e é isso que a gente pretende aprofundar hoje. Esse eixo da verticalidade é quando
esse eixo criativo horizontal vai se movendo na consciência para patamares mais integrados, mais harmônicos, mais evolutivos mesmo. A gente também pode ver isso na natureza de uma forma muito orgânica, que é no desenvolvimento da espécie humana, por exemplo. A nossa consciência, quando o bebê é uma, quando o menino é outra, quando o adolescente é outra. Então, a gente vai fazendo uma verticalização da consciência, abrangendo mais elementos, né? E integrando mais as coisas que estão. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Como seria essa convivência criativa e evolutiva com as nossas multidões internas. Ou seja, como seria dar a essa multidão a oportunidade de fazer, vou usar um nome pouco usado, né? Se fosse na Idade Média era bem comum, hoje pouco usado, que é uma ascese. Fazer um caminho de desenvolvimento interno sem perder a criatividade. O que a gente vê muito hoje é um desenvolvimento evolutivo perdendo a criatividade, se tornando então endurecido, rígido, com coisas muito estritas. Isso acontece muito, mas um eixo que vai evoluindo no sentido evolutivo vertical, que mantém a criatividade, ainda é uma matéria muito rara na Terra. E a gente nesse grupo acha isso muito importante. Quer dizer, crescer em direção às estrelas sem perder toda a beleza da Terra, né? Que não é por acaso que a gente está aqui. Então, imaginar, por exemplo, o nascer do sol, o pôr do sol, como moldura para você olhar as estrelas. Então, se levar toda essa beleza que a Terra, os mares, as montanhas, as florestas nos oferecem para contemplar as estrelas, trazendo toda essa riqueza do que foi a vida na Terra, né? Sem precisar endurecer, fechar, se tornar rígido para então fazer o eixo vertical. Essa é uma grande aventura da nossa época e é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, esse eixo horizontal que você falou agora tem a ver com aquilo que a gente conversou sobre identificar como é que a gente reage nos diferentes corpos. Então, se eu, quando estou diante de uma situação em que há uma parte desperta e eu sinto no físico um aperto no peito, uma rigidez muscular, e se eu consigo trazer isso para a consciência, eu já estou trabalhando nessa questão horizontal. Com certeza, eu já equilibrei o desafio horizontal. O que falta para mim agora é colocar este equilíbrio a serviço da minha evolução vertical, que é eu acessar, se for adolescente, a consciência do jovem, para pensar até de uma forma simples. Se for o jovem, do adulto, se for o adulto, da pessoa madura, né? Porque a gente vê muito facilmente pessoas criativas, mas infantis, por exemplo. Entendeu? Então, tem os dois eixos, né? E aí a consciência descreve um eixo, na verdade, não é vertical totalmente, é um eixo diagonal, que vai se elevando, mas vai verticalizando de uma forma gentil. Porque se for direto vertical, você se endurece. Porque você tem que restringir para subir. Com muita matéria, você não sobe, né? Pensando mesmo na coisa física, tem que ser um balão cheio de ar para subir, né? Sim. Para a gente refletir sobre isso. O que seria agregar, talvez pensar cada um numa experiência onde você se sentiu ficando só no criativo horizontal ou se sentiu verticalizando, qual é a diferença? A primeira coisa que me vem em mente é a dificuldade em ser criativo em vários aspectos que a gente vive hoje em dia. Porque parece que o que é valorizado são coisas já normativas, regradas, limitadas. Um jovem na escola tem que se comportar assim. Sim. Fisicamente, uma menina tem que ter essas características físicas. Sim. E isso vai tirando completamente a sua criatividade, né? Em qualquer âmbito da vida. Eu não tinha pensado nisso, sua reflexão que me fez pensar isso agora. Mas eu penso que, inclusive, existe, olha o que veio para mim agora na reflexão, uma interdependência entre a criatividade no eixo horizontal com a verticalização. Porque se você só trabalha no horizontal com o que é dado, você fica no repeteco. Mas cada vez que você acessa uma coisa mais livre do seu eu, mais profundo, aquilo vem junto com um pacote de soluções novas. Que aí reforça o estar criativamente, não como você falou, empacotado dentro do movimento de evolução, né? Quer dizer, então, quanto menos eu acesso o vertical, menos criativo eu sou no horizontal.
E vai se tornando mais empacotado. Né? Mais empacotado, mais regido pelaquilo que é dado, sem reflexão. Porque eu preciso estar em outro lugar da consciência para olhar o pacote e dizer, gente, mas isso não me traduz. Tem mais coisa aqui na minha alma querendo se expressar que não cabe no pacote, né? Acho que então a gente acabou de ver, não sei se isso vai virar outra roda de conversa. Tem outro tema, subtema. Mas é legal, né? Que vai nascer daqui, que é esse eixo diagonal que de conversa entre os dois. Quer dizer, o acesso ao eixo vertical, mesmo inconsciente, que permite novas percepções, que enriquece o eixo horizontal e permite a vida se recriando de uma forma nova. Né? Me vem uma coisa em mente que eu não sei se faz tanto sentido, provavelmente, que isso já são passos, é um processo de individuação, né? Na medida que eu vou tendo essa coragem, né? Essa vontade, esse movimento, essa coragem de ser um pouco diferente dessa grande massa, né? Sem me sentir, por ser diferente, nem mais nem menos, né? Me sentir normal, oferecendo sendo novas não igual. soluções, né? Quando você falou isso, pulou aqui dentro da minha alma uma memória, que é assim. Boa conversa. A memória que é assim, memória de criança, tenho certeza que todo mundo tem. Sim. Por exemplo, é natural das crianças fazerem isso. Elas estão no ambiente X, vocês não lembram de cada um de vocês. Você está no ambiente X, familiar ou escolar, alguém lhe diz tem que ser assim, e uma parte da sua alma diz assim, não pode ser desse jeito. Então, nem sei se é individuação ainda, porque aí é um movimento natural, é o que você trouxe que faz você querer renovar o mundo. Aí o que é que acontece? O ambiente geralmente diz, não, tem que ser assim, empacota. Empacotou. E aí vai morrendo essa espontaneidade criativa da criança, né? Porque cada criança que vem, ela não vem assim, improvisadamente. Ela vem com um projeto pessoal que renovará o mundo onde ela está. Entendeu? Tem uma engenharia nisso, entende? Cada criança que vem, ela é uma esperança para a humanidade, porque ela está voltando de uma grande viagem onde ela traz insumos novos. Aí o que é que a educação mediana faz? Cerceia, empacota. E aí depois, só com muito sofrimento, a pessoa retoma seu caminho criativo, né? Vai empacotando a criança, entendeu? Então esse movimento é orgânico, é natural. Tanto é que a gente vê, quando a gente vai criando espaços mais livres, todo mundo vai... não foi isso que aconteceu de manhã? Você trouxe, eu pensei aquilo, vamos fazer. Isso. Vai aportando essa espontaneidade, né? Do que veio de você. Isso. Que é o que você trouxe para renovar a sua vida e a vida do ambiente. E fico pensando que isso tem tudo, que obviamente tem tudo a ver com a questão do nosso projeto cósmico, né? Que, por exemplo, quando você fala essa formatação das crianças, fico pensando na geração de muitos de nós, não de todos aqui, mas que nasceu na década de 60, no Brasil especificamente, onde a gente viveu toda uma adolescência, uma infância cerceada, né, por questões políticas, ideológicas, enfim. Então, assim, eu escolho um momento em que essa expansão não é permitida. Faz parte do meu projeto agora, uma vez passado isso, encontrar essas soluções mais criativas e evolutivas. Porque eu tenho que lidar com, eu tenho que lidar com aquilo que eu escolhi como cenário do meu nascimento. É perfeito, mas eu acho que eu não, pessoalmente, penso diferente um pedacinho. E será que eu venho instrumentalizada para não reagir ou eu venho instrumentalizada para trazer uma nova solução para essas questões? Entendeu? Porque, por exemplo, quando há um cerceamento muito grande no social, há também um caminho mais profundo para dentro. Entendeu? Então eu fico imaginando quem é que quis nascer nessa época. Entendeu? Alguém que quer passar esse processo intensamente. Isso. E até o social ajuda a você, né? A descobrir essa força interna. Isso. Da limitação que ele traz. De se mover para fora. Então, né? aí, internamente, que é o que acontece, você ganha por força. exemplo, antigamente nos monastérios, né? Limita o externo para a gente ampliar para o interno. E às vezes eu fico imaginando, eu nunca tinha pensado nisso, mas o que você trouxe me levou a refletir. Que tem gerações que esperam um momento de contenção para poder internalizar um pouquinho mais, né? Porque na minha geração, que é antes disso, né? Por exemplo, o movimento de todo mundo que era um pouco mais desenvolvido era resolver os problemas do mundo. Entendeu? O movimento. E aí minha geração passou por uma frustração
em termos dos recursos que nos eram oferecidos, que é diferente de quem já pegou o limite, né? A gente foi para o externo, quis resolver, isso foi minha geração. Sim. Passamos por uma frustração e aí a maioria das pessoas que passou profundamente por isso mergulhou no interno com a mesma força que estava mergulhando para Para fora. quem não está nos vendo, quer dizer, essa geração, essa que era jovem no início dos anos 70, uma coisa assim, né? No 60, né? 60, Já é jovem. 60 estava em torno É. do segundo setênio, né? É. Eu já até escutei que existe essa mistura dessas décadas, né, de 60 e tudo, que teve a revolução, né? Na final era uma quebrada de paradigmas, assim, um momento exterior. E depois da revolução vem o processo da involução, que é voltar para dentro, para depois vir a evolução. Evolução, Né? Então, tipo assim, tem também na natureza esse arquétipo, caminho, esse né? caminho de É revolução, noite e de dar aquela quebrada, depois volta para dentro e depois desenvolve. Então é um processo natural mesmo, né? Isso, legal. Muito interessante. E também me vem em mente assim, não é que tudo isso faz parte de um contexto, quer dizer, não é ruim, né, estar nessa contenção externa. Sim, é uma escolha. É uma escolha, né? Porque talvez à primeira vista a gente vai falar, puxa, mas que ruim, por que isso? Não, é uma escolha para o crescimento próprio e também para a sua parcela ajudar aquela comunidade, o ambiente onde você está. Se a gente não passasse por essa fase, será que estaríamos nessa roda de conversa aqui hoje? Verdade, né? Se a geração de vocês, que é a minha mais velha, né? É. Será que isso nos chamaria, né? Sim. A gente podia estar deslumbrado com as soluções externas, né? Sim, sim. Porque esse é um outro caminho que estava aberto, né? Eu esquecer que existe essa possibilidade de uma verticalização Isso. e ficar feliz, satisfeita ali. E comprar o último carro do ano, por exemplo, né? Entendi. O que é que você está dizendo? Mais uma coisa, que esses dois movimentos convivem, Convivem. né? O da contração e da expansão, para fora ou para dentro, Isso. né? É. E que tudo isso, como você falou, são movimentos naturais que a gente pode usar como arquétipos para observar, né? Como é que eu estou? Mas a gente Na minha agarra, verticalização, eu estou no movimento de reclusão, de expansão, né? Estou diagonalizando, estou verticalizando, estou horizontalizando e ver que tudo isso faz parte, é orgânico, né? No fundo, isso já é muito criativo, né? Assim, só fazer isso já é. já né? Só essa reflexão. Eu me dei conta, nossa, tem que ser muito criativo para ficar pensando em tudo isso e, assim, aprendendo a conviver com essa intenção de cada movimento que eu faço, cada coisa, cada parte que aparece, né? Assim, de colocar uma atenção em cima disso, né? E compreender, por exemplo, você foi falando, eu fui vendo isso, e compreender que cada movimento da alma pode ser horizontal, vertical e diagonal. E cabe a gente saber que tem esses espaços para ir ocupando eles na alma, né? Como se fossem lentes. Será que eu estou verticalizando de uma forma muito estrita? Aí então estou endurecendo. Será que eu estou ficando só na horizontal? Imagina se a gente usar, e eu falando aqui, me dei conta que isso é as 7 direções. O mapa das 7 direções, que até amplia isso, né? Quer dizer, Verdade. caminhar carregando comigo toda a percepção de que muitas direções nos chamam para Muitas cada direções. passo. Nossa, esse tema das 7 direções também acho que vale uma conversa Vale a depois, pena, hein? dá A para gente- como conviver com a comunidade, considerando as 7 direções, que aqui está considerando 3, né? 3, exatamente, né? Vertical, horizontal e uma inclinação, né? Diagonal, Só para dar um docinho para quem vai ouvir depois, né? Então nós temos frente e trás, para cima, para baixo, para esquerda, para direita E o centro. e o centro, né? Então, Ou seja, cada um de nós, quando vai caminhando, seja na horizontal, na vertical ou na diagonal, a gente recebe inputs das 7 direções, né? E que quanto mais, falando o que você falou, a gente pode lidar com tudo isso, a vida fica mais criativa, né? e uma coisa que me vem em mente, não só essas questões mais maiores ou mais genéricas aí da época da vida, mas hoje em dia, com a grande oferta que a gente tem, falando em mercado, em opções, dentro de opções de compra mesmo,
olha que bom que é ter todas essas forças para nos ajudar a ter consciência e a crescer. Que se busca um pouco desses eixos na medida que você vai comprar alguma coisa exclusiva, que você acha que é exclusivo, que o mercado te oferece como sendo exclusivo. Isso é só para você. Isso você tem em carros, em roupas, em mais variados bens, que é uma força Sim. que te ajudaria a se compactar, mas por outro lado ela nos ajuda a perceber isso e se expandir e crescer. Uma força que nos ajuda, olhando por esse lado, Isso, né? Eu fiquei imaginando aqui o reverso disso, que é assim, o que é que o materialismo faz? Provavelmente sem saber, né, inconsciente, mas se apropria da ideia de que existem forças que atuam na direção, e o que quer dizer para uma pessoa isso é exclusivo seu? É pegar a direção do centro, que é do coração, que deveria ser para Coisa expandir, nobre. deveria ser para tudo que toca aqui é nosso, e diz é seu. Gente, é literalmente o contraponto. Contraponto, né? Mas é navegando na compreensão das direções, né? Só que na direção de aprisionamento, né? De aprisionamento. Que ainda a gente pode pensar, cada uma dessas direções pode, e hoje a gente fica nas três, né? Pode nos aprisionar ou pode nos ampliar, né? E quantos de nós, nas mais variadas camadas sociais, econômicas, né? Não, vou passar férias numa ilha que só eu consigo. Sim. Né? Ou um carro, o que seja. Coisas pequenas ou grandes, depende do quanto se alcança. Né? É que essa força tá conversando com o ego mesmo, né? Que é aquela Total, né? coisa do que eu sou especial, o meu é o melhor, Isso. e, né? E eu Ou sou seja, eu diferente sou de você. especial pelo tanto que minha conta pode pagar, né? Que é. seria essa perversão da direção do centro. Recording in progress. Tá indo. E isso aí que vocês estão falando me lembra de uma coisa que nós conversamos, que é sobre como estar no desequilíbrio nos ajuda a encontrar o equilíbrio, né? Que quando a gente começa a ter uma chance de poder olhar para isso tudo, reconhecer isso, a gente vai identificar esse tipo de coisa que acabou de ser dito aqui, né? Como um desequilíbrio, né? E aí a gente poder aí voltar, né? O que eu tenho que fazer para construir esse equilíbrio no dia a dia, né? Naquilo que a gente tinha. E como é impossível caminhar linearmente, quer dizer, é um pouco incluir o que você acabou de falar, pouco, que é incluir esses ritmos, né? De contração, expansão, de equilíbrio, desequilíbrio, também como uma coisa natural, que faz parte do caminho, mas não parar em nenhum deles, né? Cada vez que eu sentir que eu estou em desequilíbrio, eu entender que isso é um sinal, que nem fogo na floresta, é sinal de que alguém está perdido lá. Então, eu parar aquilo, criar essa cultura de estou em desequilíbrio. E aí esse desequilíbrio, como a gente falou na vez passada, pode se manifestar no físico, no emocional, no mental. Quer dizer, se a gente já navega pela vida sabendo disso, o desequilíbrio faz parte. E se ele for cuidado, ele traz dentro de si a possibilidade de um equilíbrio que diagonaliza, né, que ascende, porque não é possível a gente evoluir sem passar pelo desequilíbrio, que seria o ritmo de noite e dia, de inverno e verão, etc., né? Quer dizer, essa é mais uma variável para a gente caminhar, né? Evolutivamente. Quer dizer, compreendendo que os momentos onde o sistema dá sinal de que eu já não consigo manter o equilíbrio com tudo que já está chegando pelas direções como input, aí eu entro em desequilíbrio, mas se eu entendo que isso é um sinal, que nem a fumaça na floresta de que tem alguém perdido, eu vou cuidar disso como se fosse um parto. E aí nasce algo de novo. Nossa. Ficou bonito agora, né? Ficou bonito o raciocínio. Com a ideia do parto, né? Nossa. Quer dizer, é tão orgânico, né? Até o erro, o pré-acerto, é tão orgânico. Ganha, e é bom começar a ter contato com isso, porque tudo vai ganhando uma nova dimensão, uma dimensão menos doída, menos agressiva. Reativa, né? Quer dizer, Menos qual o mesquinha, problema? Faz né? parte da vida dizer estou em desequilíbrio, ou seja, estou em trabalho de parto. Ninguém viu uma mulher em trabalho de parto plenamente equilibrada. Não é o lugar de equilíbrio, né? É o lugar de você estar fazendo sons fortes, movimentos fortes, não é isso? Me deu até essa imagem, preciso de desequilíbrio para o novo nascer. Isso, exatamente. Nossa, Senão você literalmente. quebra os
padrões. Imagina né? se a gente olhar os desequilíbrios dessa forma, né? Quer dizer, eles são anúncio, que é isso que é dito quando a gente diz toda dor um dia se transforma em sabedoria, né? Que é a fala do Steiner, que fundamenta os 9 passos, que é um caminho, para quem não sabe, de desenvolvimento que nos sementes a gente oferece. Então, o fundamento é isso, toda dor um dia pode ser transformada em sabedoria. Então, se você está em dor, o que vai fazer transformar em sabedoria é fazer um bom parto, entendeu? Se eu não faço um bom parto, como também na vida real, se o parto é feito de uma forma agressiva, vai violar a mulher e o que está nascendo. Mas se ele é feito com consciência, né? Respeitando os ritmos, de uma forma natural, olhando para o corpo, aqueles equilíbrios se tornam o berço de um equilíbrio. Não é evitando a dor, mas se relacionando com surfando ela. Nela. Surfando, isso. Talvez a dor é uma interpretação, porque a gente está acostumado a olhar o desequilíbrio como dor, né? Então, assim, mudar a interpretação. A Até dor essa interpretação. precisa Tem vir, razão. né? É um processo, é uma fase aí que. Uma fase que está diferente, está não igual a antes, Sim. né? Mas que Nossa, tem um propósito. Que rico, não? Né? Que rico. E aí, como um exemplo, meu marido sempre falou, porque ele é médico, que no momento Não que é só porque ele é médico e não é oriental, né? É oriental, mas o que eu vou Porque falar acho que é bem oriental tem esse ocidental. olhar. Mas acho que eu vou falar bem ocidental. Eu não sei, mas assim, essa visão integral é oriental. É oriental, né? Mas total. assim, eu acho que a descoberta é da ciência, né, materialista também, tudo. Que é que quando a mulher engravida, o sistema imunológico dela cai. Por quê? Porque é um ser novo que está ali e o corpo pode reagir contra essa ideia, né? Esse componente novo no corpo e pode expulsar, porque é uma coisa diferente. E aí a imunidade A cai resposta para ela. imunológica diminui. Quer dizer que incrível. Para não rejeitar. Para não rejeitar. Ou seja, é um equilíbrio que permite a vida. É isso que você está falando. Nossa. Isso é demais, não? É demais. É um desequilíbrio que permite a vida. E aí ela fica a gestação toda com esse, né, para poder, que e depois vai fantástico, não? estruturando de novo. E ao mesmo E depois tempo... ela dá o peito, né? Como Nunca tinha toda... ouvido isso, mas então, eu acho Eu isso também muito... nunca tinha ouvido. E aí o que você falou me fez lembrar que o desequilíbrio físico fica mais presente, mas aumenta o equilíbrio espiritual, porque o ser que traz não vem sozinho do mundo espiritual. Né? Tem um anjo, tem o eu espiritual Vai dele. devolver para a mãe tudo de... Então, a matéria não deu. é um novo nível de proteção. Em outro Tanto nível, se né? diz assim Não que a mulher físico. grávida, todo mundo fala isso, né? Quando você está grávida, você está irradiando beleza. Mas fica linda, cabelo lindo, tudo da lindo. pele. Por isso que você tem uma dupla proteção. Verdade. Embora Então, o físico fica menos protegido, né? Que incrível isso. Aí a engenharia celestial. Cósmica. E olha que salto a gente ia conseguir se a gente conseguisse olhar para os adoençamentos no físico, falo isso porque é uma coisa muito presente hoje, Isso. né? Desse mesmo lugar, né? Com certeza. De enxergar. Olhar uma que- depressão, alguma É, coisa. Ou até uma doença não, uma doença física física. mesmo, Eu né? penso porque hoje em dia, estou lembrando disso porque uma pessoa próxima estava muito mal, nossa, uma gripe, não sei o quê, daí já estava no antibiótico. Aí eu falei, nossa, mas aí, Nem sabe pensou. assim, eu já não consigo nem mais ouvir uma coisa dessa sem começar, a cabeça começa a voar, né? Assim, nossa, mas será que não tinha alternativa? Ou esses momentos como momentos de aprendizado, sabe? Assim, porque Parar para contemplar. né? alguém que está sempre sofrendo, pode ser uma coisa pequena, né? Mas alguém que está sempre sofrendo de uma coisa no físico, né? Um corpo. Isso, que legal se pudesse olhar desse jeito, Nossa. né? E pode, né? É, Toda pode. a ciência mais que atualmente hoje progride para trabalhar com um escopo mais ampliado da consciência do homem é assim, né? A homeopatia, a ciência, toda essa ciência mais holística, antroposófica, também as medicinas das tradições, né? Que vem dessas culturas mais antigas, seja a ayurvédica, a medicina chinesa, etc., já compreende isso, né? Que a doença é uma tentativa do corpo resolver o que está estagnado para você continuar a vida diagonalizando, né? É uma tentativa do corpo. É depender do que a gente faz com a doença, ou a gente nasce ou morre, né? Isso. Tem aquele piora para poder melhorar também. É um pouco dessa linha, né? Exatamente. Gente, quanta coisa vai fazendo sentido, né? Nossa. Maravilha. Podíamos, talvez, ver se alguém sente que consegue fazer isso, fazer um status de tudo que a gente já reuniu em relação ao tema. Você
pode fazer isso até agora, porque surgiu tanta coisa que a gente nem tinha imaginado, né? Com relação ao tema de hoje? Para ver se a gente precisa aprofundar mais alguma coisa. Tentando juntar, e aí quem sentir que falta alguma coisa, ajuda, né? Pode fazer? Eu sinto que a gente começou falando do eixo, né, da evolução da criatividade horizontal, da evolução vertical. E nossa, agora são tantas coisas. Dessa convivência criativa e evolutiva, né? Dessa multidão, né? É só para ver se a gente já se concentrou no tema que era hoje. Porque foi tudo super criativo, eu acho que quem está ouvindo também vai gostar, mas é só para ver se a gente ainda tem o que entregar mais. Essa importância isso já vem na história da humanidade, né? De limitar o externo para que você olhe para dentro e possa ampliar o interno, que isso, alguns séculos atrás era de um jeito, né? Monastérios, coisas assim. Hoje isso talvez esteja acontecendo pela consciência, pela consciência, né? Tá mudando essa roupagem externa, né? E acho talvez até um pouco desse estresse do mundo moderno, ele é uma forma de fazer você essa contenção para que você percebe isso sem passar por grandes sofrimentos, vamos dizer, e já começa a fazer essa busca, ou vai até rachar, né? Vamos dizer, até adoecer, e aí voltar para dentro. E aí surge, que foi falado aqui, a doença como caminho também, né? Doença como caminho, E aí tem a coisa da gravidez, que nossa amiga querida que trouxe, né? Essa visão do sistema imunológico, né? Não, que o natural, eu acho que o que a gente está enfatizando aqui, que o processo natural, né, cósmico e terreno, ele tem esse desenvolvimento, traz esse desenvolvimento e acolhe o desequilíbrio. Então, é normal dentro do natural, da evolução nossa, o desequilíbrio. O que a gente não está... o que a gente ainda falou na roda, que não resumiu aqui, é que existem forças adversas a esse processo evolutivo que traz o desequilíbrio como um instrumento para nos levar para baixo, né? Existe uma força por detrás que traz o desequilíbrio como uma intenção. Por exemplo, essa do comércio, às vezes, que leva a gente para um lugar, né, que a gente falou, que alimenta o ego. E aí tem, assim, às vezes até uma certa intenção mesmo, de deixar a gente nesse mundinho, né, achando que você precisa dessas forças externas para se equilibrar, né? Então tem esse movimento também. Talvez a gente... Aí isso linka com uma coisa que eu acho que a gente não falou ainda, que a gente tinha conversado quando, né, estávamos nos preparando, que era quando eu me deixo levar por isso daí, porque a ausência do eu, né? Que é o que a gente falou, que uma das coisas que a gente gostaria de partilhar era isso, assim, dos protocolos para a gente ativar o eu, né? Quer dizer, só quando eu tiver nessa condição é que eu consigo olhar essas forças, né, sobre mim e não compactuar com elas, pelo menos não compactuar 100%, posso compactuar 80%, 60%, não sei, né? Um tanto que às vezes a gente sempre vai acabar fazendo, mas aí lembrei disso, que a gente comentou que quando eu reajo de uma forma exclusivamente horizontal, eu posso estar totalmente destituída do meu eu, né? Dessa minha consciência. Essa imagem que você falou com as mãos assim, horizontal, você fez isso, me trouxe uma memória de que, por exemplo, a grande diferença entre um cachorro, um tigre e o humano se dá em torno dos 3 primeiros anos de vida, quando o bebê sai da horizontalidade e verticaliza a coluna. Ou seja, o eu dele encarna no corpo físico e isso realmente faz a diferença, né? Porque permite a gente fazer, então, esse eixo ascensional, né? Verticalizado ou diagonalizado. E eu penso que isso que você falou agora aí é bem profundo. Tanto que dessa verticalização é o tanto que o eu está presente. E também não tem modelo, porque acho que de uma vida para outra, a gente vai integrando a ampliação da consciência em relação a tudo que age sobre nós, para ser capaz de integrar mais variáveis e diagonalizar mais, né? Se eu integro menos, eu diagonalizo menos. Se eu integro mais, eu diagonalizo mais, né? Mas na medida em que o eu está presente, eu saio da horizontal.
né? Qualquer pedacinho de eu presente Joga me pra tira da cima. multidão, né? Faz eu ter uma vida própria. E o nível onde isso vai se desenvolvendo depende de como eu vou aprendendo a lidar com tudo que está sobre mim, atuando naturalmente sobre mim, que vem do meu eu, né? Aprender a lidar com os recursos do eu, que pode estranhar as coisas, refletir sobre elas. O nosso eu terreno não faz isso, ele se adapta por natureza, né? Ele se torna um normótico, ele vira aquele que propaga aquilo que é dado, né? Pela TV, pela mídia. O nosso eu é que pode dizer, isso não corresponde. É quase como se fosse aquilo que a criança faz espontâneo quando é criança, é o eu que faz quando a gente é adulto. E diz assim, não, isso arranha, faz ruído, não conversa com o que eu sinto. Aí eu posso ir recriando uma vida, mesmo no meio do ambiente onde está tudo horizontal, né? E quanto mais eu estou em contato com o meu eu faço isso de uma forma serena, pouco agressiva, né? Sim. Eu vou aperfeiçoando o modelo de fazer a diagonalização. Senão isso até se transforma numa crítica áspera, né? A gente falou um pouco antes sobre, não agora, né? Quando a gente estava preparando até, não sei nem se é hora de falar sobre isso, mas me remeteu àquele conceito do espelho, né? Porque eu penso assim, quando a gente não tem nenhuma... Aqui a gente está falando de coisas que a gente já conhece, que a gente já estuda, do meu eu, como eu ativo protocolos, né? Mas eu fico pensando assim, alguém que nem sabe exatamente o que é isso, né? Como é que eu sei que eu tô fora do meu eu? E uma das primeiras coisas que me ajudou foi esse conceito que chegou em algum momento, que tudo que tá fora, que ativa alguma coisa em mim, que me tira do equilíbrio, é um alerta de que eu tô fora, eu já saí do equilíbrio, aquilo me acionou, então eu tenho que olhar para aquilo. E aí a ideia de que ele não tá me tirando só porque ele tá me incomodando, mas porque o que ele tá fazendo tá falando de alguma coisa dentro de mim que eu preciso cuidar. E aí eu acho que esses alertas ajudam a gente também a perceber que não tá no eu e que aquele lugar que me tira, eu preciso olhar. E aí vocês estavam falando da verticalização, eu pensei nisso assim, no espelho, porque é um conceito que me ajuda muito, mas muitas vezes eu fico na horizontal. Que aí ele me tira da reação e fala, não, eu não é com ele, é comigo. Então eu preciso cuidar disso. Sacada legal. Só que aí eu paro, eu tenho que cuidar disso e vou fazer outra coisa e não cuido. E aí não verticalizo. Na hora que acontecer de novo, eu é acionado de novo no mesmo lugar. E aí eu falo, não vou retrucar, não vou revidar, porque não é... Só me trouxe a mensagem, eu preciso cuidar desse lugar. Mas aí também Isso fez uma síntese, eu faço acho, outra coisa. muito boa para tudo que a gente falou, né? Que é assim, esse espelho pode fazer com que a gente tenha uma convivência criativa, a consciência do espelho com a multidão. Mas para ser uma consciência criativa e evolutiva, e aí me veio uma imagem quando você estava falando, é que a gente vive com o espelho, o céu estrelado. É um espelho de que a gente é uma estrela, quer dizer, no sentido simbólico que eu falo agora, né? Quer dizer, se eu olho o espelho aqui, mas depois olho o grande espelho me chamando, aí eu completo a ideia do trabalho horizontal, criativo, orientado verticalmente, né? Que aí, então, conviver com o espelho da terra e o espelho do céu. E ainda tem o espelho do chão, né? Que me localiza, onde eu estou, o que é que eu preciso fazer, né? No fundo, onde eu estou, onde eu nasci, o que é um espelho. O segundo espelho horizontal, né? Esse do chão, horizontal é o que é que eu estou interagindo, né? E terceiro espelho eu preciso resolver tudo isso orientado pela minha estrela. Aí cria uma imagem bonita, né? De 3 espelhos, que aí a gente não fica só no criativo. A gente fica no criativo e evolutivo. Então, a próxima vez que você viver isso, lembre, depois de olhar o espelho, não é meu, agora deixa eu olhar o espelho que me guia. Como se fosse a imagem da minha estrela no céu, né? Eu acho que a gente chegou num bom lugar, né? Ficou lindo. Bom lugar para terminar. Acho que tá na hora aí. Ficou uma imagem super
sintetizou Muita coisa, né? esteticamente, inclusive, É, ficou lindo. esteticamente. Né? A imagem. Pudesse pintar ela, ficaria linda, né? muito legal. Uma Cada um criancinha pode olhando pintar pro céu, mentalmente assim, quem tá para as ouvindo, estrelas né? que chegam, né? Eu só vou completar uma coisa que Ótimo. me deu vontade no exemplo dela, que ela deu a entender que se a gente não mexe, fica tudo normal. E aí eu acho que ainda existe um agravante que o desequilíbrio pode piorar, como uma doença que vai dando sinais, vai dando sinais, e um dia pode ficar uma coisa muito maior. Então, assim, né, no caso, talvez Sim. de algum pequeno problema, se a gente não nota que aquilo está tomando uma proporção muito maior. Então, acho que a necessidade da evolução, ela não é, quando eu quiser, né? Sim, muito legal isso. Quer dizer, se eu não olhar para cima, o cima vai mandar alguma coisa para fazer com que o espelho grite, não só ofereça uma imagem. O tijolão, né? Tijolão. Isso, que vai uau. É. Gente, verdade. fechou a imagem Fechou, agora, né? muito Com essa legal. Que legal. muito legal. Então a gente vai encerrar e como essa gravação a gente espera que alcance outras pessoas, né? E agora a gente está nos canais e quem tiver contribuição, comentário, assim, pode mandar, né? Ideias, Inclusive, sugestões. inclusive desdobramentos desse assunto. Para as próximas rodas, né? As A próxima vai próximas ser a sexta rodas. roda, E quem se você sabe. gostou, passe esse link para seus amigos. É isso aí. Que delícia!